não tem condição escolher jogo para jogar, não tem condição não competir. Quando um time é inferior, mas é muito inferior, é o 9º colocado do Venezuelão com 14 times. 9º colocado do Venezuelão com 14 times. Orçamento de time que nem da série, os nossos da Série D aqui tem orçamento maior. Aí você vai lá com a obrigação de vencer e passa vergonha. Passa vergonha. Sabe por que passa vergonha? Porque a única maneira do Puerto Cabello, pouco cabelo o nome do time, a única maneira é competir mais, é correr mais, é se entregar mais, porque tecnicamente eles são inferiores, em tudo eles são inferiores. Aí eles conseguem igualar na competição, aliás, igualar não. Eles não foram iguais na competitividade. Eles foram bem superiores, só que com um detalhe. Não precisou forçar muito para ganhar do Atlético, não. Porque se tivesse forçado, eles teriam feito 3, 4. Aliás, nem sei se tivesse forçado, teria feito, porque são tão ruins que talvez... E eles jogaram para fazer isso, né? Teve uma bola que foi centrada do lado direito ali, ó. O cara tava na marca penal, aí ele bateu quase que eu parecia o Curupira batendo na bola. Bateu com o pé, a bola foi parar lá quase na lateral. Então, o Atlético perdeu para a baba do boi cansado. A baba do boi cansado. Vexame porque era obrigado. Obrigado por quê? Porque olha esse time tecnicamente. Olha o que esses caras foram de voo fretado, não foram? Voo fretado, salário em dia, hotel 5 estrelas, premiação em dia, tudo de primeira para chegar lá e ficar escondendo atrás da marcação. Aí as mesmas figuras de sempre, cara. Olha o urso panda. Quando eu chamo de panda, teve um dia que o rapaz me perguntou, tava ali almoçando na escadinha, o rapaz, por que você chamou o Alonso de panda? Panda é urso, mas é um panda. Você segue uns panda lá da China, no Instagram, segue lá que vocês vão entender, é dócil, é bonitinho, é desastrado. O panda faz xixi de cabeça para baixo, gente. Isso é contra a lei da gravidade. Ele fica de ponta cabeça e faz xixi para cima. Igual você vê na praça da estação lá, aqueles negócios jogando água para cima lá, aqueles esguichos, aspersor, sei lá como é que chama aquilo. Eu quero falar esguicho, aspersor. Você quer falar chafariz? Chafariz. Então eu vou falar chafariz, porque eu gosto de você. Aquele chafariz da praça da estação lá, o panda faz xixi daquele jeito. Ele é um panda. Desculpa, ele não pode vestir a camisa do Atlético. Ele não tem condição, porque ele não compete mais. Ah, mas ele é da seleção, parabéns para a seleção, mostra o nível. E lá ele ainda joga de lateral esquerdo. Ontem, coitado do Lianco, falhou também ontem, mal, mas o Lianco dá para contextualizar. O Lianco não pode, você não pode misturar, Barba. O Lianco com esses caras não, Barba. Se é para fazer merda, os caras que respondem, que têm qualidade, não podem misturar, Barba. Você não pode, que aí o Lianco tem que preocupar com marcar o Alonso, cara. Aí tem 2 atacantes para marcar e mais o Alonso, fica difícil. Então não dá, cara. E outra coisa, tá escolhendo o jogo para jogar, as mesmas peças. Eu falava que o Igor Gomes não rouba, começou a dar o migué, quer esconder atrás da marcação. O Scarpa eu desisti. Olha o Scarpa, eu desisti. O Bernardo já não dá, gente, é custo-benefício. É custo-benefício, é o jogador que você paga salário alto, é 1 milhão, 1 milhão e pouco para esses caras ficarem escondendo atrás de marcação. Corre quando quer, corre quando tá na arena e olhe lá, quando tá na arena aqui que a torcida tá no cangote. Aí depois a torcida vai dar apavoro nos caras lá no estádio, os caras ficam pistola, ai não sei o quê. Aí fica difícil, né? Time bunda mole mesmo. E entrou para a estatística negativa de ser o primeiro time na história que perdeu para o venezuelano. Ah, mas aí é preconceito contra o venezuelano. Não é preconceito, eles são muito ruins. Verdade é essa. E por que você está me olhando aí? Você não vai falar nada? Boa tarde, pessoal de estúdio, pessoal de casa. Eu realmente estou, assim, deprimido. Que vexame ontem. Aliás, eu quero agradecer a uma pessoa, a Deus, por não ter deixado eu ir para a Venezuela. Porque senão eu teria ficado mais revoltado do que eu já estava. Ontem todo mundo indo dormir 2h30 da manhã, porque ainda demorou a coletiva, demorou a zona mista e tudo mais, para poder ver aquele absurdo que foi ontem. Eu vou seguir minha linha de coerência. Era obrigação do Atlético vencer o time da Venezuela, porque o time é horroroso. É horroroso. Mas o Atlético conseguiu fazer em determinado momento do jogo, quem estava assistindo achar até que o time deles era bom. Porque o time deles começou a dominar o jogo. Ganhou de 2-1, poderia ter feito 3, poderia ter feito 4, bola na trave, Everson salvando, e o time do Atlético jogando o jogo,
tal, né? Sem nenhum tipo de preocupação. Gente, era uma Sul-Americana. Tá valendo $125 mil. Será que isso vale alguma coisa para esses jogadores? Será que honrar a camisa do Atlético também vale alguma coisa para eles? Pois é, entrou para estatística negativa. Primeira derrota para um time venezuelano que está na 9ª colocação. Olha, mas isso não tem nada a ver, Breno. É um jogo. Mas eles não jogaram. O time do Atlético não jogou, cara. A gente viu um jogo totalmente morno, um show de horrores. O Atlético fez um gol que foi dado para ele. O Atlético ganhou um gol, que criar não criou. Aí, na hora que o Atlético tem jogadores convocados para a seleção, o Atlético divulga uma arte falando assim, olha os selecionáveis. Pô, os caras estavam lá ontem. O Preciado é seleção. O Alonso é seleção. O Scarpa já foi convocado para a seleção. Mas peraí, o Cissé é seleção. O Everson já foi convocado para a seleção. Aí você ainda tem o Dudu, que é um cara campeoníssimo. Esses caras não têm condição. O Bernardo já disputou uma Copa do Mundo. Esses caras não têm condição de ganhar do time da Venezuela. Ainda tem um detalhe. Falta gana, né? Falta vontade de mostrar para o torcedor que algum deles pode ser titular do time. Porque o pouco que o Cauã Soares entrou ontem, jogou muito mais do que o Cassier. Por quê? Porque ele queria mostrar jogo. Ele queria mostrar que ele queria um espaço no time. O Cissé também foi o único que se salvou nesse time. Por quê? 2 garotos que querem mostrar para o torcedor que eles querem espaço no time. O resto, acomodação. O resto está pensando assim, eu não devia estar aqui não. Meu negócio é jogar o brasileiro. O que eu estou fazendo aqui? Eu quero jogar uma Libertadores. Amigo, a sua realidade é essa. Você tem que jogar a Sul-Americana e fazer por onde? Qualquer jogo, se você tiver que ir lá em Betim, lá em Tocantins, jogar contra o Tocantinópolis, é honrar a camisa do Atlético, é jogar bola. E para fechar minha participação inicial, só um detalhe. Barba fala uma coisa que é de arrebentar. Aí ele fala assim, não, o complicado é você pegar um jogo como esse, em que o adversário entra jogando o jogo da vida dele, e os nossos jogadores, o mais difícil é lidar com o mental, que às vezes o jogador não leva com tanta seriedade esse jogo, porque ele está pensando em outra competição, valorizando outra competição. Barba, então não põe para jogar, Barba. Se o cara não quer jogar, não valoriza essa competição, coloca no banco, porque tem gente que quer. Eu garanto pra você que o Izep quer. Eu garanto pra você que o Cauã Soares que entrou quer. O Vitão quer. Os meninos querem oportunidade. Sabe o que você faz agora? Porque já que no Cienciano, eles já anunciaram lá internamente que vai ser time reserva de novo, lá no Peru, coloca os meninos. Porque se colocar isso aí de novo, vai ser outro vexame. Ô, Brenão, mas isso é ótimo. Boa tarde para todo mundo. Esse diagnóstico que ele colocou, isso é ótimo. Ele entender, e quando ele coloca isso na entrevista coletiva, é já mostrando que eu vou fazer mudanças. Se eu já diagnostiquei que tem pessoas, que tem jogadores que não estão levando isso aqui a sério, então eu não quero do meu lado. Não quero que siga jogando pelo Atlético. Não quero que siga vestindo a camisa do Atlético. Então isso pode ser um alento para o torcedor. Mas uma outra coisa que chamou minha atenção, Breno, e você relatou muito bem, a postura do Atlético. Se a gente, ontem, o nosso debate aqui na quarta-feira era exaltando a forma que o Cruzeiro entendeu o que é Libertadores, o Atlético ontem parece que levou a Sul-Americana como um jogo de final de ano, como um jogo de festivo. Eu citei na rádio como se fosse o Jogo das Estrelas. Thiago me lembrou muito bem. Jogo das Estrelas, no Maracanã, que é jogo que o Zico reúne só ex-jogador e faz uma pelada lá. Parecia isso. Só que do outro lado tem estrelas também. Parecia isso. Não, parecia isso. Um jogo... Não, Breno, quando eu falo isso, é um jogo sem espírito. É um jogo que você tá ali simplesmente para divertir. Para divertir, para brincar. E os jogadores do Atlético parece que não entenderam a importância que tem a Sul-Americana. A Sul-Americana é importante para o Atlético, sim. É importante para status, para conquista, para questão de ranking, para valorização da marca, para minimizar a vergonha do ano passado. Então o Atlético deveria sim levar mais a sério. Ontem, quando saiu a possibilidade de jogar com um time alternativo, eu até compreendi, ainda acreditando no potencial de alguns jogadores. Mas ontem o jogo parece que serviu para chacoalhar aquelas pessoas que ainda, por algum motivo, acreditavam em alguns atletas. Eu, de verdade, que desde 2022, quando foi a segunda volta do Alonso, que ele volta para o Atlético 3 vezes, né? Tem que lembrar isso. Eu já não acreditava mais e já não via o potencial que o Alonso já em algum momento entregou para o Atlético. Ontem ele foi a gota d'água. Se precisava de uma gota d'água, foi essa. E de verdade,
Impossível acreditar em um time combatível tendo Igor Gomes, Bernard e Scarpa juntos. E o Alonso? Hoje, não. Já falei do Alonso. Põe o Dudu aí. Não, peraí. Eu já falei do Alonso. O Alonso foi um capítulo à parte. Mas é impossível ter esses 3 caras no meio-campo e imaginar pegada, criatividade. Hoje o Valu lembrou de uma situação sobre o Cassieira, que o Cassieira jogou mal? Jogou mal. O Cassieira hoje ainda não entregou aquilo que foi investido? Não entregou. Mas como esperar do Cassieira lá na frente, tendo esses 3 jogadores para tentar levar essa bola, para fazer essa criatividade chegar até lá? Então o Atlético foi uma vergonha e muita coisa ficou dita na partida de ontem. Ó, tem um monte de jogadores aí que tem o rótulo do fracasso e do futebol fronha. É impressionante, né, HG, quando a gente olha para os números do jogo e vê que o Puerto Cabide criou mais do que o Atlético. Teve mais oportunidades do que o Atlético em termos de finalizações, tá? 15 contra 12. Por mais que o Everson tenha feito menos defesas do que o goleiro do Puerto Cabide, o time que venceu o jogo, que criou mais, foi o Puerto Cabide. Muito em função da postura do Atlético. E essa posse falsa aí do Atlético? Cara, não é que é posse falsa. O Atlético ficava com a bola, mas não sabia o que fazer com ela. Falsa. Que não tem é que é falsa, produtividade nenhuma. É real, não sabia o que fazer. Produtividade nenhuma. O Atlético não sabia o que fazer com a bola. Sabe o que acontece quando o Atlético tem a bola? Se olha para um lado, que é o que o Elton falou. Se olha para um lado, tá o Dudu, que talvez fosse um cara interessante, mas é muito mais para um contra-ataque. Se olha do outro, tem o Bernard. Se olha para o meio, tem o Igor Gomes. Ferrou, irmão. Não tem como. O time não dá conta. O time não vai criar. O torcedor pode achar que vai, mas não vai criar. E aí tem um outro ponto. Cara, o Cassierra, até aqui, pra mim, é uma decepção. Sim. É a maior contratação da história do Atlético. E é um atacante que, velho, ele não consegue entregar absolutamente nada nesse time hoje. E aí o problema do Atlético de ontem era competir. O Atlético não competia. O Atlético não ia como se o jogo valesse um prato de comida, como se valesse a sobrevivência do time. Pelo contrário, o Eltinho foi muito bem e feliz quando ele fala que parece o jogo das estrelas. Os caras estão ali, parece que passeando. Pô, Venezuela bom, tem free shop, vamos voltar. Os caras estão viajando para fazer free shop, pô, porque não faz sentido. Porque para competir eles não estão saindo do país. Só pode ser para fazer free shop. Que aí você passa ali no aeroporto, compra o que você precisa comprar de presente para quem você quer e beleza. Mas o Atlético parece que foi a Venezuela a passeio. E assim, não dá para ser um time tão preguiçoso, um time tão lento, tão devagar, tão sem competitividade quanto o Atlético foi ontem. Porque esse é o grande problema. Tudo bem, eu vou poupar de críticas os caras que não foram e entender que o Atlético hoje tem um time titular. O Barba encontrou um time que a gente olha e fala, pô, esse time aqui é minimamente confiável. Ele consegue entregar. Mas aí os reservas são isso aí. E aí é o problema que o Valu citou hoje no Band News na área. O Atlético tem um cobertor extremamente curto. Hoje, o Atlético não tem um elenco forte. Pelo contrário, é um elenco bem fraco. Ô Thiago, boa tarde para todos. Boa tarde a quem nos assiste. Quando a gente vê isso aqui, né, como o Breno disse muito bem, o jogo se tornou um jogo franco, mas não é por conta do nível do Porto Cabide, não. Porque o Atlético foi lá embaixo, assim, no nível de futebol demonstrado por ele. Eu fiquei impressionado com o Bamba. Eu falei assim, onde estava esse jogador que talvez seja o novo Patrick Vieira, um volante com passadas largas, percorrendo metros e metros pelo meio campo. Mas por que ele percorria metros e metros pelo meio campo? Porque Dudu, Bernard, Scarpa, Igor Gomes, cara, o que fizeram com o Cissé ontem foi uma covardia. Parece que essa turma virou para o Cissé e falou, você é jovem, corre aí, Cissé. Porque é exatamente essa postura. Tinha momentos que o Dudu fazia a pressão correta, mas olhava para o meio campo, o Bernard não estava lá. Era como uma corrente toda quebrada. E aí o Cassierra e o Dudu olhavam e faziam assim e já voltavam com lentidão. Outros momentos, o Bernard preenchia o espaço que deveria estar preenchido para marcar, mas o Scarpa estava atrasado. O Atlético ontem foi um time completamente desconectado. O Atlético ontem foi um time espaçado. Me lembrou. Eu falei assim, gente, será que é o Sampaoli ainda que está no Atlético? Eu acho que os jogadores são os maiores responsáveis. Acho que o Domingues, aí o HG até falou a situação do Pacini, foi que o Domingues, que completou o seu 9º jogo, no tempo que ele estiver aqui,
nunca mais coloque o Alonso como lateral esquerdo. Nunca mais. Parece que o Pacini... Parece não, o HG falou lá no Band News na área, o Pacini teve uma situação, ele seria o titular, uma virose, né? Ele seria o titular, e isso, não estou falando que só isso, só o Pacini ia fazer toda a diferença, mas seria melhor, porque você não teria 3 zagueiros na saída. Quando o Breno fala dessa posse de bola aqui do Atlético, pode olhar, se for destrinchar, maior parte dessa posse de bola, Lianco para Vitor Hugo, para Alonso, para Vitor Hugo de novo, para Lianco, que era o único zagueiro capaz, mas que ainda está muito longe de estar no seu melhor, que tem capacidade criativa, é o Lianco. O Vitor Hugo, gente, o Vitor Hugo cansou de errar, porque ele não é da esfera dele, não é essa a valência do Vitor Hugo, e nem tampouco do Alonso. Então foi um Atlético completamente desorganizado, me pareceu o Atlético do Sampaoli contra o Remo, naquele 3-3. Me lembrou demais, com os zagueiros ficando com a bola no pé, e assim, que quem não estivesse ligado à realidade, fique ligado à realidade agora. De achar que o Dudu vai sair do banco e fazer algo acontecer, o Bernard, o próprio Scarpa, tá? O Cassierra, eu acho que a escalação acabou prejudicando ele um pouquinho, mas esses jogadores, HG, e o Domingos vai ter que contar com essa turma pelo menos até o meio do ano. Ô Valor, você falou uma situação aí, por 2 ou 3 vezes, você falou que o time te lembrava os piores momentos da equipe do Sampaoli. Sim, me lembrou Atlético 3, Remo 3. Tá, não, mas eu volto um pouco no passado, volto para 2025, tiro 3 jogadores. Tiro o Preciado, tiro o Cissé e tiro o Cassieira. Todos esses jogadores que estavam em campo, em algum momento, foram titulares do time do Sampaoli. Ou mais, esses caras foram os titulares do Sampaoli. Bernard, Igor Gomes, Scarpa, Dudu, Alonso, Vitor Hugo. Olha só, eu citei vários jogadores aqui. Vários. Passa por aquilo que você falou, de enraizado o fracasso. De que não dá mais para eles no Atlético. Então, esses atletas, Brenão, olha só, como que o Valu foi citando, parecia que era o passado. E o atleticano acabou vendo daquele time que estava ali ontem, muito dos piores momentos de 2025. E com uma explicação. A grande maioria, tirando 3 atletas, 3, lateral direito, meio campo e um atacante, eram todos da linhagem do pior momento do Atlético em 2025. Mas que continue enraizado. Está muito claro que tem muitos jogadores aí que não tem compromisso com o clube, não tem compromisso com a torcida. Fala, galera, muito obrigado pela sua companhia, já deixa aquele like, deixe sua opinião e muito obrigado pela preferência que vocês estão dando aqui ao canal, tamo junto. E para quem está chegando, seja muito bem-vindo, você que é atleticano, venha fazer parte da massa aqui nesse canal, se inscrevendo, deixando seu like para dar aquela força e ativa o sininho para não perder nada. Isso aí, gente, ativa o sininho, tá bom? Verifique se você está inscrito, porque o YouTube gosta de cancelar as inscrições. Aqui ele é demais, do vira e mexe e tira uma inscrição aqui. Então verifique se você está inscrito, participe aí, tá? Deixa sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo, o que você concorda, o que você não concorda. Deixa aí, participa, tá? A participação de vocês ajuda demais o crescimento do canal também. Então, mais uma vez, obrigado a todos pela preferência aqui que vocês estão dando no canal, tá bom? Vocês são foda. Esse canal aqui já foi criado para vocês mesmo, então eu vou continuar sempre buscando as melhores notícias para colocar aqui no canal para vocês, todas lapidadas, dando notícias sem enrolação, direto ao ponto. Então, muito obrigado, tamo junto, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!